Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa, mais uma vez. Olha nós aqui, pela graça e o poder do Senhor Jesus. Mas tem outra pessoa aqui de um lado, que eu já falei em outro vídeo, mas eu vou falar de novo, né? Como é bom trabalhar com alguém que vamos para o mesmo rumo para a eternidade. Bom dia, professora Joana! Bom dia, Léo. Eu fico aqui tentando acompanhar a sua alegria, né? Chega, eu estou aqui com as bochechas doendo de tanto sorrir. Bom dia para você aí de casa. Que bom que você chegou. Sabe, Léo, eu tenho certeza que a pessoa que está ali do outro lado, ela clicou nesse vídeo porque ela ama demais Jesus. Verdade. Todos os dias nós acordamos, estudamos, abrimos a Bíblia, estamos juntos, orando, gravando esse vídeo porque amamos a Jesus. É verdade. Essa é a razão, né? E que bom é podermos amar a Cristo. Eu queria convidar você a começar esse culto, esse estudo, esse dia orando a Jesus, porque amamos Ele. Você quer orar? Vamos lá? Querido Deus e nosso Pai, quão bom é pertencer ao Teu povo, quão bom, Senhor, é poder Te amar, quão bom é poder ser Teu filho. E nós queremos neste momento de estudo, de culto, de adoração, pedir que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz e atender o assim diz o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O pessoal lá de casa não sabe, mas o Leonardo gosta de cantar, né, Léo? É verdade. O pessoal já deve ter visto, né? Você fazer libras por aí, nos vídeos, né? Mas ele também canta, não é, Léo? É verdade. E nós vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. E nós vamos louvar dizendo quão precioso Jesus é para nós. Ele é precioso para você? É precioso para vocês, escola? Sim. Amém. Amém. Ele também é precioso para mim. Para ti? 100%. Então vamos cantar juntos. Vamos cantar o hino 335. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte de vida, de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração. Espera paciente que dá-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho no Rei. Com Ele no lar perene morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Muito bem. Que hino maravilhoso. Que seu coração possa ter se enchido com esse hino. Mas
nós vamos fazer algo muito importante, professora Joana, que é decorar a palavra do Senhor Deus. Mas antes de nós decorarmos a palavra do Senhor Deus, eu gostaria de mandar um abraço para uma pessoa. Eu estava sentindo falta disso, o pessoal de casa, né? Ontem eu estava lá na cozinha trabalhando e do nada assim, meu pai liga. E ele fala dizendo assim, eu estou te vendo. Eu digo, o senhor está me vendo? Eu estou assistindo você no ano bíblico. Que legal. Olha a importância de nós compartilharmos o ano bíblico para nossas famílias também. Louvado seja Deus, né? Porque meu pai ele não é adventista, mas ele está acompanhando o ano bíblico agora. Legal. Que você também possa compartilhar seus anos bíblicos para outras famílias, para a sua família. Louvado seja Deus por isso, porque isso é um meio de salvação. E esta casa, ela só existe para servir e salvar as pessoas. Louvado seja Deus por isso, né? Que alegria. Vamos decorar o texto? Vamos. Está lá em Efésios 4:32. Abra sua Bíblia, tá bom? Se você ainda não decorou, mas se você já decorou, é bom que você já vai treinando sem ela, tá bom? Efésios 4:32, né? Então vamos no 3? 1, 2, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Amém. Que você siga o que está escrito aqui. Que hoje seja um dia de você ser misericordioso, benigno, tá? Perdoador, assim como Cristo faz com a gente, não é, Léo? E que seja uma bênção o seu dia. Amém. E tenha um bom dia. Até amanhã. Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Que coisa boa que você chegou aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje Deus tem lições preciosas para nos ensinar, para fortalecer a nossa fé, para nos advertir. E eu quero convidar vocês que nós possamos agora nos ajoelhar para pedir a Jesus uma bênção especial sobre esse estudo que nós vamos ter hoje. Vamos orar? Grande Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelas palavras que o Senhor deixou escrita para a nossa advertência, para nosso crescimento, para nosso consolo, para nos ensinar, Pai. Abençoa todos os teus filhos que vão ter contato com essa palavra nesse momento, Senhor. Que esta palavra possa render frutos para a vida eterna, Senhor. Nos ensina, nos molda, nos mostra, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje está baseado no livro de Jeremias, capítulo 14 e 15, Marcos, capítulo 5 e um pedacinho do capítulo 6, do verso 1 até o 29, e também o capítulo 22 do livro Desejado de Todas as Nações, trazendo prisão e morte de João Batista. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, no capítulo 14. Esse capítulo, do verso 1 ao verso 6, vem trazendo Deus prevendo uma grande seca sobre o povo de Israel. O povo de Israel estava longe de Deus e Deus estava trazendo ali muitas advertências, tentando chamar a atenção do seu povo para que eles pudessem se arrependerem, se corrigirem, porque a intenção de Deus é sempre salvar. Eu olho a Bíblia inteirinha e eu vejo um Deus misericordioso que tenta fazer de tudo para salvar. E aqui no capítulo 14, no verso 10,
vem trazendo a condição do povo. Olha o que fala aqui. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostam de andar errantes e não retiveram seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Então o povo estava gostando de andar errantes longe de Deus, não queriam ouvir as advertências. Por isso Deus estava falando para Jeremias que ia acontecer tudo isso que ele disse do verso 1 ao verso 6, da seca, das dificuldades que iam vir. Mas olha que interessante, Jeremias estava intercedendo pelo povo e Deus falou algo muito duro para Jeremias no verso 11. E disse mais o Senhor, não rogues por esse povo para o seu bem. Porque o povo estava numa situação tão terrível, eles tinham misturado ali o culto a Deus com o culto à idolatria. E Deus disse que não adiantava interceder. Não adiantava ele interceder pelo povo. Que coisa terrível, né? Que situação que o povo tinha chegado. E no capítulo 15, Deus continua falando que se nem Samuel, olha só o verso 1 e o verso 2, disse-me o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face. E será que quando disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que para a morte, o que para a espada, o que para a fome, e o que para cativeiro, para cativeiro. Uau! Como é difícil, é raro ver Deus falando assim a respeito de alguém. Mas, quando nós não queremos ouvir as advertências, não queremos ouvir o que Deus quer nos dizer, vem dificuldades ainda maiores em nossa vida. E a Bíblia está cheia de orientações para que nós não venhamos cair na mesma situação do povo. E na época de Jesus não estava diferente. Na época de Jesus as coisas estavam um pouco piores ainda do que esse momento. O coração do povo estava mais duro, mais manifestações satânicas, mas Jesus veio para poder intervir pessoalmente na história do seu povo. Abra sua Bíblia no capítulo de Marcos, capítulo 5. Veja lá o que Deus está falando. Tem algumas histórias aqui que nós vamos meditar nessa manhã. No livro de Marcos, capítulo 5 e 6. Eu fico impressionada, queridos que estão aqui, queridos que estão em casa. Eu fico impressionada com o tamanho da paciência de Deus, da misericórdia de Deus. Amanhã você vai ver como que Deus deu tempo para seu povo se arrepender e como que eles rejeitaram todas as oportunidades que foram dadas a eles. Mas aqui no capítulo 5 de Marcos, vem mostrando aqui a situação que alguns de seu povo tinham chegado. Aqui vem falando de um endemoniado, um homem que estava completamente, um gerazeno, era ali em Genezaré. Esse homem, ele tinha perdido completamente o domínio de sua vida e ele estava completamente ali sob o comando de vários demônios. E Jesus vem ali para poder libertar esse homem. Que coisa interessante. Do verso 1 ao verso 20, vem trazendo a história desse homem. Esse homem, ele era um homem que vivia atormentando a população, preso por cadeias de correntes, que nem as correntes prendiam ele. Ele saía, se soltava, mas tem aqui uma parte que me chama bastante atenção no comportamento desse homem. Aqui, vamos ver o verso. Olha só. O verso 5 vem trazendo uma informação que eu quero chamar a sua atenção. Veja, esse homem estava completamente possuído por vários demônios, não era só um demônio, eram vários. E ele tinha um comportamento, veja o verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Olha só. Este homem, ele vivia reclamando, clamando, gritando, totalmente sem paz, mas ele fazia algo. Ele se cortava.
E eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque muitas pessoas hoje estão se cortando. E isso daqui é uma característica que existe um espírito maligno tomando posse daquela vida. Toda vez que alguém se corta, toda vez que alguém se fere, ela está demonstrando e está oferecendo uma oferta. Eu não sei se você se lembra, no relato do Antigo Testamento, onde os profetas de Baal estavam ali se cortando também. E aqui este homem que estava inteiramente sob o poder dos demônios estava se ferindo com pedras. Satanás, ele gosta de judiar. Ele judia do psicológico, ele judia do corpo. Então eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Mas Jesus expulsou aquele demônio. E quando Jesus expulsou aquele demônio, o homem ficou com muita vontade de seguir a Jesus. E no verso 18, vem trazendo aqui o pedido daquele homem que foi curado, diz assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, anuncia aos teus. E diz quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera e todos se maravilhavam. Então Jesus libertou esse homem. E a primeira coisa que esse homem fez depois que foi liberto foi querer seguir a Jesus. Uma pessoa que é liberta, ela quer seguir a Jesus, ela quer acompanhar, ela quer ver, ela quer obedecer, ela quer fazer as coisas. Mas Jesus disse para ele uma coisa, disse: filho, agora você vai para os teus e anuncia lá o que Deus tem feito na sua vida. Então é isso que nós devemos fazer, anunciar. Aí talvez você pense: mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Você acha que aquele homem sabia? Ele só contou o que Deus tinha feito na vida dele. E o resultado, você vai estudar mais para frente, foi grandioso. Mas aqui esse capítulo de Marcos vem trazendo outras histórias, né? Vem trazendo também a ressurreição da filha de Jairo, do verso 35 ao verso 43. Vem trazendo a cura da mulher do fluxo de sangue, que também é uma história belíssima. Essas histórias mostram que Jesus estava 100% envolvido no cuidado, na cura das pessoas, na libertação. Jesus, eles estavam fazendo um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, mostrando para o povo dele e para todas aquelas pessoas que passavam por ali, que o reino de Deus estava ali para libertar. Esse era o reino da graça, um reino que libertava as pessoas do pecado, das misérias, das dores, dos sofrimentos. E Jesus estava ali para fazer esse trabalho maravilhoso. O capítulo 6, que vem trazendo do verso 1 ao 29 do nosso estudo hoje, vem trazendo uma história triste. Jesus agora vai para a sua terra, ele vai para Nazaré. E olha o que acontece ali em Nazaré. Quando Jesus chega ali e começa a pregar, as pessoas ficam admiradas. Eles já sabiam dos feitos de Jesus. E diz assim, no verso 1, 2, vamos ver esses detalhes aqui que vem trazendo o texto. E partindo dali chegou à sua pátria e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tantas maravilhas por suas mãos? Agora olha o verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? E de José e de Judas e Simão? Não estão conosco aqui suas irmãs? E se escandalizavam nele. Sabe, o ser humano ele tem mania de olhar a aparência, né? E eles disseram: não pode ser. Esse aí não cresceu entre nós, não era ele carpinteiro? O povo não entendia que Deus se fez homem e viveu entre eles. Mas agora era o momento daquele Deus que se fez homem, que viveu entre eles, trazer salvação. E era uma grande oportunidade para Nazaré agora. Jesus estava ansioso para fazer algo ali com aquela cidade que ele havia crescido, havia vivido, conhecia aquelas pessoas, as suas necessidades. Mas, infelizmente,
Jesus não pôde fazer ali muita coisa. Isso me impressionou muito. Por quê? Olha só o verso 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Veja, quando nós não acreditamos no poder de Deus, quando nós limitamos o poder de Deus através da nossa incredulidade, nós perdemos bênçãos preciosas. Perdemos oportunidades que passam pela nossa vida e nós continuamos como fracassados, porque não acreditamos no poder de Deus. Olhamos para as aparências, julgamos por nós mesmos, fazendo julgamentos precipitados, e aqui o povo perdeu essa oportunidade de receber a bênção especial que Jesus estava ali para dar como Filho de Deus. Mas vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos agora ver a história que vai entrar no livro, porque o livro vem trazendo prisão e morte de João Batista. E aqui no verso 17 desse mesmo capítulo, do capítulo 6, vem trazendo ali uma história muito interessante. E eu quero fazer um resuminho para você. João Batista, ele foi o precursor do Messias, ou seja, ele foi o que veio anunciar que Jesus estava vindo. E ele também foi o primeiro a sofrer ali, como que eu posso dizer, as consequências de estar envolvido na missão, o primeiro a sofrer ali a perseguição. João, ele era um homem muito positivo, ele chegava, ele falava que as pessoas tinham que se arrepender e trabalhava ali na região de Herodes ali, e o próprio Herodes foi assistir várias vezes às pregações de João. E estando ali, ele sentiu o poder do Espírito Santo trabalhando na sua vida, e ele entendeu que ele tinha um pecado, ele estava envolvido com a esposa do irmão. Provavelmente eles tinham se separado, e Herodes tinha casado com aquela mulher. Só que diante do céu essa situação não podia acontecer. E ele foi advertido. E ele começou a pensar e disse, é mesmo, eu tenho que melhorar. Só que ao invés dele sair de perto daquela mulher, abandonar completamente, ele ficou ali naquela indecisão, naquela coisa. E ela acabou convencendo que João não podia ter falado aquilo, que ele merecia ser preso, que ele estava desafiando a autoridade de Herodes, e agora ele foi preso. João Batista foi preso. Olha só, diz aqui no verso 17. Desculpa. Portanto, o mesmo Herodes mandara prender a João e encarcerá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha se casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por quê? Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, o ouvia. Então a situação era essa. Herodes prendeu ele, mas ele não tinha coragem de matá-lo. E agora João Batista estava preso. A vida de João, ela tinha sido uma vida de constante atividade. João era uma pessoa muito ativa. Mas agora, semana após semana, João estava na prisão, sem fazer absolutamente nada. E os discípulos dele iam lá fora e vinham trazendo várias notícias. E aí o parágrafo do livro, do capítulo 22, aqui do Desejado de Todas as Nações, vem trazendo aqui alguns detalhes que aconteceram com João. Diz assim, o parágrafo começa assim, a vida de João fora de ativo labor, e as sombras e a inatividade da prisão pesavam fortemente sobre ele. E eu quero chamar a atenção para esse detalhe. As sombras da inatividade. Você percebe que a inatividade não traz coisas boas? Como é bom uma pessoa que trabalha, que é ativa, que vai de um lado para o outro. E o que acontece? Ao passar semana após semana, sem trazer nenhuma mudança, o acabrunhamento e a dúvida se foram sutilmente apoderando dele.
Seus discípulos não abandonaram, era permitida a entrada deles na prisão e levavam-lhe notícias das obras de Jesus e disseram como o povo estava se aglomerando em torno dele. Mas indagavam: como poderia ele permitir que seu fiel precursor fosse privado da liberdade, talvez da vida? E agora os discípulos se tornam mensageiros de Satanás. Eles começam a colocar mais lenha na fogueira. João já estava ali triste, pensando na vida. E agora os discípulos, ao invés de trazer, os discípulos de João, ao invés de trazer bênção para ele, começam a trazer dúvidas. Diz que Satanás ficou muito feliz com as palavras daqueles discípulos. Porque ao invés de ajudar, de construir alguma coisa boa no coração dele, confortar, porque era para isso que eles estavam ali, né, visitando ali João, eles trazem dificuldades. E essas perguntas não deixaram de produzir efeito. Dúvidas que, no contrário, nunca teriam sido suscitadas, foram então sugeridas a João, e Satanás se regozijou em ouvir as palavras desses discípulos e ver como elas quebrantaram o coração do mensageiro do Senhor. Palavras mortais que poderia ter acabado com a vida do profeta. E eu quero que você pense agora que tipo de palavras, que tipo de conversa você tem se envolvido. Como você tem falado aos seus irmãos? Será que nós temos colocado palavras de vida ou palavras de morte? Sugerido dúvidas ou fortalecido a fé? O dom da fala que Deus nos deu tem que ser usado para ajudar, para fortalecer, para impulsionar, para motivar. Mas aqui nesse caso, as palavras, ao invés de fortalecer, estavam desanimando. E olha o que Ellen White fala aqui nesse mesmo parágrafo que nós estamos. Quantas vezes os que julgam ser amigos de um homem bom anseiam mostrar sua fidelidade para com ele, se demonstram os mais perigosos inimigos. Quantas vezes, em lugar de fortalecer a fé, suas palavras deprimem e desanimam. Uau! Eu fiquei impressionada com isso daqui. Como nós temos que cuidar do que nós falamos, do que pensamos. Mas agora, o que acontece? João ficou muito perplexo, ele ficou muito preocupado, ele esperava que Jesus fosse quebrar o jugo daquele reino orgulhoso que libertasse seu povo. Nem João entendia a missão de Cristo. Olha só que interessante. Nem o próprio mensageiro entendia a missão que ele tinha vindo anunciar. Ele não entendia direito. Mas o Messias que ele estava esperando agora, deixava ele naquela prisão escura, sozinho, e não fazia absolutamente nada. E João começou a ter dúvidas. Será que esse realmente é o Messias? Agora, olha só. Tem uma parte aqui no livro que vem trazendo algo que me impressiona bastante, que é um parágrafo que começa assim: ao profeta do deserto, tudo isso se afigurava um mistério, além de sua penetração. Ele pensava, como pode, se ele é o libertador, por que ele não está me libertando? Por que eu estou aqui? Agora, olha só o que diz: havia horas em que os cochichos dos demônios lhe torturavam o espírito e a sombra de um terrível temor dele se apoderava. Poderia dar que o longamente esperado libertador ainda não houvesse aparecido? João sentia-se cruelmente decepcionado com o resultado de sua missão. Olha que tremendo isso. Esperava que a mensagem de Deus tivesse mesmo feito o efeito que produzira a leitura da lei no dia de Josias e de Esdras, e que se seguiria uma profunda obra de arrependimento e volta ao Senhor. Ao êxito dessa obra, toda a sua existência fora sacrificada. E ele se perguntava agora, teria sido isso em vão? Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe muito importante. Existem momentos em nossa vida que Satanás fica ali falando, colocando coisas. Quem sabe um momento que você esteja mais fragilizado, fragilizada. Quem sabe um momento que você comece a se questionar, será que está valendo a pena servir a Deus? João tinha cumprido a sua obra fielmente, mas agora ele pensou que tinha sido em vão.
Como é complicado os momentos que nós estamos em dificuldade. Nós não podemos deixar o inimigo sugerir e aceitarmos as sugestões dele. Então agora João pega e ele vai procurar alguém que podia lhe ajudar. Quem é que podia ajudar João? O próprio Jesus. E ele envia os discípulos a falar ali com Jesus. Ele não teve coragem de abrir o coração com os discípulos e expor as suas dúvidas. Mas ele tinha ficado triste em ver que os próprios discípulos dele estavam desconfiando do Messias. E agora ele envia os discípulos ali para falar com Jesus. Ele não podia se esquecer, porque havia tão pouco tempo que ele tinha presenciado o batismo de Jesus. João vira o céu rasgar e a voz de Deus falando. Ele viu o próprio Espírito descer ali sobre Jesus como pomba. E ele agora estava confuso, perturbado, e ele queria uma confirmação. E então, João Batista, ele não abandonou a fé em Cristo, mas ele foi procurar ajuda em quem realmente podia lhe ajudar. E agora os discípulos chegam lá para falar com Jesus e falam uma mensagem. Olha que interessante. Os discípulos chegam lá e perguntam a mensagem que João tinha mandado: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Agora imagina Jesus, né? Nas lutas, nas batalhas, sendo atacado de todos os lados, ciúmes e inveja sobre ele. Como ter sido difícil para Jesus, para a alma humana dele, ouvir essas palavras? Porque o próprio precursor dele, o que tinha ido anunciar ali que era ele o Messias. Olha o que diz aqui no parágrafo, começa: quão pouco espaço havia decorrido desde que o Batista apontara a Jesus e proclamara: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim. E agora ele pergunta: és tu aquele que havia de vir? Isso era profundamente cruel e decepcionante para a natureza humana de Jesus. Se João, o fiel precursor, deixara de discernir a missão de Cristo, o que ele poderia esperar da interesseira multidão? Olha só o que o diabo faz. O diabo, ele é um jogador. Eu costumo dizer que ele é um jogador de xadrez. Ele mexe ali para poder atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Atingindo João, ele também estava querendo atingir quem? Jesus. E agora, o Salvador, ele não responde. E os discípulos ali ficam ali esperando a resposta de Jesus. Jesus continua seus afazeres, curando, pregando, fazendo muitas coisas. E no final do dia, Jesus chama eles. Eles passaram um dia ali, vendo tudo que Jesus fez. E aqui diz assim, que Jesus chama eles e pediu-lhes que fossem e dissessem a João que havia testemunhado, e acrescentou: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A prova da divindade de Cristo tinha sido mostrada. O que diz lá em Isaías 61, verso 1 e 2? Diz que os cegos seriam abertos os olhos, os pobres seriam pregados o evangelho, e tudo aquilo João conhecia. E agora o coração de João é animado, é fortalecido, mas também há uma reprovação para ele. Assim, João entendeu que o princípio do reino de Cristo era a abnegação. E João aceitou sua sorte da prisão. Olha o que diz aqui. As palavras do Salvador, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, era uma branda repreensão a João, e não foi em vão para ele. Compreendendo mais claramente agora a natureza da missão de Cristo, entregou-se a Deus para a vida e para a morte, segundo o melhor conviesse aos interesses da causa que amava. E eu quero chamar a sua atenção. João não entendia bem o que estava acontecendo com ele, mas quando ele entendeu o que Cristo falou para ele, ele se submeteu. Mesmo que era diferente do que ele tinha pensado antes, mesmo que era diferente dos sonhos que ele tinha para a nação e para ele
ele aceitou. E esse aqui é a prova de que uma pessoa realmente está convertida. Uma pessoa convertida, ela aceita a vontade de Deus, ainda que seja diferente do que ela pensou, do que ela sonhou. Mas Satanás ainda estava muito furioso com João. Quantas pessoas João tinha trazido para Jesus? Quantos dias ele tinha feito pessoas se arrependerem, pessoas buscarem a Deus? E Satanás agora usa uma mulher muito malvada, uma pessoa muito ruim, para poder judiar do servo de Deus. E agora era aniversário de Herodes, e Herodes deu um grande banquete. E estavam ali reunidos todos os nobres da nação de Israel, os príncipes. E detalhe, gente, o livro vem trazendo aqui, que gente que tinham ido ali para poder ouvir aquele sermão de João Batista, porque João Batista estava muito famoso, mas estava ali agora naquele banquete. E Herodias tinha arquitetado um plano, ela tinha pensado em cada detalhe. E ela disse para a filha dela, vai lá e dança no banquete, faz uma homenagem para o rei. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela menina, que chamava-se Salomé, foi lá. Aquela menina que se chamava Salomé foi lá e começou a dançar. Diz o livro que ela era filha de sacerdotes. Isso me impressionou muito. Filha de sacerdotes. Olha só, sem ela prestar muita atenção, ela foi a pessoa principal que ajudou a tirar a vida do servo de Deus. E ela começa a dançar ali com toda a sua alegria. E aqui diz que Herodes já estava meio bêbado. Olha que interessante. Diz aqui, ó. Herodias mandou sua filha à sala do banquete para dançar a fim de entreter os convivas. Salomé estava no vício da juventude e com a sua voluptuosa beleza cativou o sentido dos nobres. Não era costume das senhoras da corte aparecer nessas festividades e foi prestada a Herodes uma lisonjeira homenagem. Então aquilo foi a atração da noite. Como é que ele estava? O rei estava perturbado pelo vinho. A razão foi destronada pela paixão. Tomou o comando. Viu unicamente a sala de prazer com os divertidos hóspedes, a mesa do banquete, o vinho cintilante, o brilho das luzes e a jovem que dançava diante dele. No impulso do momento, desejou fazer qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Com juramento, prometeu a dar à filha de Herodias que o que ela pedisse, até mesmo a metade do reino. E agora a menina era muito jovem, ela correu para a mãe para perguntar, né? Mãe, né? Olha só o que o rei falou. O que nós vamos pedir? Mãe, o que nós vamos pedir? A menina nunca pensou, nunca passou na cabeça dela que a mãe tinha tratado aquele plano tão diabólico para tirar a vida de João. Sabe, por que será que ela queria que tirasse a vida de João? João era a voz de Deus, era a advertência ao coração daquela mulher, e não só dela, mas de todas as pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. E eu pergunto para você, você se incomoda muito quando as advertências de Deus chegam ao seu coração? Às vezes você tem vontade de se livrar daquilo, de sair de perto. Toma cuidado, esse é o mesmo caminho que aquela mulher tomou. E vamos ver o que foi que ela fez? Agora, olha só, a resposta dela estava pronta. E ela disse, vai lá e pede a cabeça de João, eu quero a cabeça dele aqui num prato. Imagina isso. Diz que Salomé ficou horrorizada, tentou ainda falar, argumentar com a mãe, mas a mãe acabou prevalecendo. E agora a menina chega lá, todo mundo estava esperando, todo mundo queria saber a resposta do rei. O que será que ele vai responder? E aqui diz assim, o rei ficou atônito e confundido. Cessou a ruidosa festa e um sinistro silêncio baixou sobre a cena de orgia. O rei sentiu-se tomado de horror ante a ideia de tirar a vida de João. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou precipitado. Veja, agora ele coloca o eu em primeiro lugar. O eu em primeiro lugar. Deu-lhes então a oportunidade, para todos os que estavam ali, para falar em favor do preso. Eles haviam caminhado longas distâncias para ouvir a pregação de João e sabia ser ele um homem isento de crime e servo de Deus.
Mas conquanto chocados, todo mundo ficou chocado, perplexo ali, olhando aquilo, voz nenhuma se ergueu para salvar a vida do mensageiro do céu. Estes homens ocupavam altas posições de confiança na nação e sobre eles pesavam sérias responsabilidades. Mas por que então ninguém falava nada? Olha só, tinham-se, no entanto, entregue a comer e a beber, até que os sentidos lhe ficaram embotados. Transtornou-se-lhes o cérebro com estonteante cena de música e dança, e a consciência estava agora adormecida. Com o seu silêncio, proferiram a sentença de morte contra o profeta de Deus para satisfazer a vingança de uma mulher depravada. Gente, isso aqui me impressionou muito. Então quer dizer que a maneira que eu como, a maneira que eu bebo, a maneira que eu me divirto vai influenciar para adormecer a minha consciência. Talvez você seja cristão e talvez você pense assim, mas eu não ando em festas, eu não ando em orgias, eu não ando... Mas quantas vezes nós ligamos a nossa televisão e deixamos num programa de domingo, onde passa danças, músicas, entrevistas com pessoas que nada tem a ver com o reino de Deus. E às vezes nós chegamos a esse ponto e a nossa consciência vai ficando adormecida e nós achamos tudo normal. E aí nós não podemos tomar sábias decisões. Aí comemos errado, vivemos de uma forma errada e o Espírito Santo não tem como dirigir os nossos passos. E assim como esses homens que tinham caminhado longa distância para ouvir a mensagem de João, ficaram calados agora e a sentença foi estabelecida. Logo a cabeça do servo de Deus foi trazida num prato. E aqueles lábios que tinha falado e chamado o povo ao arrependimento foram calados para sempre. E eu fico pensando, podia ter sido diferente? Quando eu vou lendo, eu fico esperando ali a reação de alguém para salvar João, mas não foi salvo João. Por causa do caminho que as pessoas tinham escolhido, aquele profeta de Deus não pôde ser salvo. E talvez você se pergunte, mas por que então que Jesus não interferiu? Porque ele era a pessoa que podia ter interferido. E aqui vem trazendo um parágrafo que explica exatamente isso. Por que Jesus não interferiu para salvar o seu servo? E é o parágrafo que começa assim, Jesus não se interpôs para livrar seu servo. Sabia que João havia de suportar a prova. De boa vontade teria o Salvador ido ter com João, para que com a sua presença aclarar-lhe as sombras no cárcere, mas não se devia colocar nas mãos dos seus inimigos e pôr em perigo a sua própria missão. E a nossa raça e o pescoço da gente, Jesus estava pensando em muitas coisas. Com prazer, teria libertado seu fiel servo, mas por amor de milhares que haveriam em anos posterior passar da prisão para a morte, João deveria beber o cálice do martírio. Ao haver os seguidores de Jesus de definharem em solitárias celas, ou perecer pela espada e pela tortura ou pela fogueira, aparentemente abandonados de Deus e do homem, que esteio não lhe seria ao coração o pensamento de que João Batista, de cuja sua fidelidade o próprio Cristo dera testemunho, passara por idêntica experiência. Sabe, Jesus não salvou João, porque ele também deixaria outros filhos passarem pelo cálice do sofrimento. E talvez você tenha acontecido muitas coisas na sua vida e você tenha se perguntado, por que Deus não interveio ainda? Deus sabe que se você continuar com Ele, você vai passar na prova e a sua experiência vai servir para ajudar a vida de outras pessoas. E eu quero ler o último parágrafo, para a gente finalizar essa história tão impactante, que diz assim: Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela que por eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e prescrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. João mal sabia que ali no cárcere ele estaria sendo uma motivação aos outros filhos que iam passar pela mesma situação. Nem Enoque, que foi transladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior e mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E todos os dons que o céu pôde conceder aos homens,
olha só, preste atenção nessa última parte que eu vou ler. De todos os dons que o céu pôde conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra. Você entendeu? Se você está sofrendo por causa de Cristo, se você está sofrendo pelo reino de Deus, quem sabe perseguição na família, quem sabe problemas pessoais por causa do Evangelho, porque você está servindo a Deus, saiba que participar dos sofrimentos de Cristo foi o maior dom que o céu pôde dar à humanidade. E se nós participarmos do sofrimento de Cristo, participaremos da sua glória e vamos entender um pouco da alegria do que é estar no céu e do que é resgatar pessoas para Jesus. Eu quero orar com você e quero dizer para você que Deus não está alheio ao teu sofrimento nem ao sofrimento de ninguém, mas Ele vê o fim desde o princípio. Talvez a sua vida pareça um emaranhado de coisas, talvez você não entenda a sua vida ainda, mas saiba que Deus está guiando você como você guiaria a sua própria vida se você soubesse o fim desde o princípio. Ele sabe. Por isso confie no Senhor e deixe Ele guiar você até o final e você será um vencedor. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus e Pai, aqui estamos nós, Senhor, cada um de nós com histórias diferentes, com necessidades diferentes, com visões diferentes, uns confusos, quem sabe filhos teus que estão assistindo isso, confusos em suas próprias vidas por situações que têm acontecido. Mas Pai, em nome de Jesus, não nos deixe ouvir os cochichos dos demônios e aceitar. Ajude-nos, Senhor, a ouvir o Teu Espírito Santo. Ajude-nos a buscar salvação e saúde e tudo na Tua palavra, Senhor. Porque é o Senhor que tem a resposta, é o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Senhor, peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter mais confiança. Nós vimos no estudo de hoje, Senhor, que a incredulidade atrapalhou a cidade de Nazaré em receber as Tuas bênçãos e como o Senhor estava ansioso de dar. O Senhor cresceu ali, viu as necessidades. Era um momento agora que o Senhor tinha liberdade pelo céu ali de fazer tudo que o Senhor queria fazer. Mas a incredulidade daquele povo vedou tudo que o Senhor queria fazer. Senhor, nos dá fé, reconhecimento para as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa Teus filhos que estão lutando, Senhor. Dá vitória, assim como o Senhor deu a João. Independente das circunstâncias, o Senhor deu vitória ao Teu servo. E ele foi guardado, não mais Satanás podia tentar ele, Senhor. Ajude-nos também a ficar firmes até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse estudo tenha enchido o seu coração como encheu o meu. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Um ótimo dia para você e até a próxima oportunidade.